Tivemos então, no segundo turno, Lula ganhando com 62% dos votos, praticamente a imprensa em peso apoiando a sua candidatura e a chegada ao poder do menino pobre que veio do Nordeste, metalúrgico, né? Obviamente uma imagem muito artificial, exagerada, construída. Ele foi eleito com uma consolidação assim, de vários setores diferentes da sociedade no apoio à sua candidatura, que envolveria a ideia de manutenção da estabilidade financeira com um cuidar do social. Aquela mesma ideia que o Estado precisa ser o ente que vai gerar justiça social, vai gerar igualdade, vai desfazer as injustiças históricas, né, a opressão e tudo mais. Mas não de uma forma revolucionária, e sim de uma forma mais democrática, vamos colocar assim. E nos primeiros momentos Lula confirma, né, digamos assim, ele mantém a sua palavra, que tinha sido empenhada na campanha, que iria manter a mesma política econômica do Fernando Henrique Cardoso, coloca na presidência do Banco Central Henrique Meirelles, coloca na Fazenda Antônio Palocci, que era dentro, né, da estrutura do PT, naquele momento um sujeito bem mais moderado, e de fato mantém as mesmas políticas, mantém o tripé de metas de inflação, de superávites consecutivos fiscais e de um câmbio flutuante. Enquanto o PT inicia sua era, o mundo se recupera do ciclo de crise do começo dos anos 2000 e entra num ritmo de grande crescimento, puxado pela China, cada vez mais aberta ao capitalismo global. Uma das maiores expansões da história seria muito favorável ao Brasil, pois o mundo demandava a nossa produção de commodities. Uma situação muito propícia para o crescimento brasileiro, porque nós tivemos a casa arrumada ao longo, né, das reformas produzidas aí pelos governos Fernando Henrique, né, Itamar Franco e Fernando Henrique, e nós tivemos uma situação global extremamente positiva e nós tivemos um refluxo daquele movimento de aversão que nós tínhamos no Brasil por conta de medos, né, em relação à eleição de Lula. Então nós tivemos um boom de crescimento. A Bolsa de Valores, se não me engano, em 2013 chegou a subir mais de 100%. O câmbio caiu forte, os juros começaram a ceder. E isso basicamente criou um surto de crescimento no país, um surto de prosperidade. Então se tem algo, né, que podemos colocar na conta do Lula como positivo, foi a decisão de não, né, manter a sua postura radical, a decisão de manter as políticas lá de equilíbrio fiscal, enfim, de equilíbrio econômico. E foi uma decisão muito inteligente. E, basicamente, tivemos essa primeira fase de forte crescimento e isso, digamos assim, gerou uma reação na sociedade de, poxa, realmente, conseguimos acertar a mão. Temos agora a junção, né, da economia de mercado, o que não era verdade, mas essa era a percepção, com o cuidado com o social, já que nós temos vários programas, né, o Bolsa Família sendo ampliado, outras bolsas, a pobreza aparentemente diminuindo. Então nós tivemos ali um certo reforço nessa imagem de um líder que deu certo, né? Pô, finalmente conseguimos consolidar a democracia no Brasil com economia e com progresso social, vamos colocar assim. A estabilidade, porém, não passava de uma sensação que impactou quase todos. O engano na área econômica demoraria ainda mais um pouco para se revelar, mas no âmbito político, o mensalão logo acabaria com as mais otimistas ilusões de que vivíamos uma democracia plena. A corrupção foi varrida para baixo do tapete. Nós tivemos a reeleição de Lula e a manutenção do mesmo projeto. A economia global continuava andando de vento em popa, o mercado crescia, as pessoas estavam felizes. Só que, ao invés do Lula utilizar todo esse capital político que ele tinha para fazer reformas que o país precisava, no sentido de modernizar o país, né, de deixar ele mais competitivo, de aumentar a produtividade da economia, fazer aí emendas constitucionais que tirassem toda a camisa de força que o Estado coloca nos entes que realmente produzem riqueza, né, na iniciativa privada, fazer privatizações, não. Ele utilizou esse período de bonança para aumentar o consumo da população, especialmente o consumo das pessoas mais pobres. Enfim, não fizemos reformas, não melhoramos a nossa infraestrutura, continuamos tendo os últimos lugares nos testes, né, dos nossos estudantes em testes internacionais, né, as últimas notas.
em testes internacionais. Continuamos com um nível de produtividade na economia muito baixo. Continuamos com leis trabalhistas arcaicas que impedem, né, o enriquecimento dos trabalhadores, a não ser por ação do Estado, com bolsas e tudo mais. Enfim, foi uma oportunidade de ouro para o Brasil finalmente se dirigir aí ao primeiro mundo, foi uma oportunidade perdida. E o que aconteceu a partir de 2006 foi que nós tivemos a continuidade dessa política e nós tivemos, em 2008, o grande choque, né, internacional. Aquele período de bonança que foi iniciado em 2002 simplesmente foi finalizado em 2008. Aí nós tivemos um retorno lento, né, à realidade. Foi uma crise gravíssima. Talvez a maior crise desde 1929, que é reconhecida por muitos como a maior crise que o capitalismo já viu. Nessa crise nós tivemos a possibilidade de quebra do sistema financeiro internacional. Nós tivemos uma intervenção multibilionária, ou melhor colocando, multitrilionária dos bancos centrais nos países desenvolvidos para evitar a quebra do sistema. Até mesmo o sistema americano passou muito próximo de uma quebra geral. Então, todos os fluxos positivos que nós tínhamos para os emergentes, novamente, né, aquele mesmo ciclo que nós explicamos antes, foram revertidos. Alta forte do dólar, balança comercial piorou muito, enfim, nós tivemos um ambiente muito mais negativo na economia global a partir de 2008. Acabando esse tempo de bonança, temos então o quê? Temos o governo atuando com uma intervenção brutal na economia. Lembramos aí do Lula falando que no Brasil nós teríamos apenas uma marolinha, que não seria toda a crise, que nós teríamos, diferentemente do Ocidente mais avançado, né, dos países desenvolvidos, nós não teríamos uma grande crise no Brasil, porque no Brasil nós teríamos o Estado, né, protetor, com capacidade de intervir e evitar o pior. Lê do engano.